Olá, bom dia! O PEGNE de hoje comemora o Dia da Consciência Negra e abre alas para uma pequena empresária que veste as cores da moda afro-brasileira. Você vai conhecer a Kelly. A modelo e ex-passista trouxe da África tecidos e a inspiração para criar coleções que valorizam a história e a alegria do povo preto. E eu fui convidada para fazer o desfile do carnaval lá da Nigéria. E foi justamente logo quando eu abri a loja, parecia que eu voltei renovada. Eu falei, nossa, realmente é isso que eu quero. É daqui a pouquinho. E vamos agora aos outros destaques de hoje. Rede em formato de quiosque coloca produtos de papelaria no caminho do cliente. Ele é majoritariamente uma compra por impulso, né? Então a gente está nos principais corredores dos shoppings, aeroportos. Pesquisa mostra que aumenta o otimismo de pequenos empresários. Acho que esse ano eu já fecho com um positivo além de antes da pandemia. Os sabores da comida de rua do Oriente Médio ganham espaço num restaurante em São Paulo. Realmente faltava um lugar assim, então é muito bacana conhecer esse tipo de comida. Fábrica brasileira cria marca de fio para crochê premium para ganhar mercado. Esse fio de malha premium, ele tem como característica ser regular, a espessura dele do início ao fim. E daqui a pouco a gente volta. Até já. Aguarde. O negócio que você vai conhecer agora é resultado de uma história carregada de heranças culturais e de uma paixão em comum, a gastronomia. Eu tenho descendência síria e minha esposa e companheira de negócio, ela é judia e morou em Israel. Então já tinha aí alguma semente dessa nossa relação com o Oriente Médio, que a gente cultivou ao longo do tempo e transformou isso num negócio, né? O casal abriu um restaurante especializado nas comidas de rua mais vendidas por lá. Veja só. A comida tem o dom de aguçar os sentidos e de trazer lembranças especiais. Para Suzana, muitas dessas memórias afetivas vieram da época em que ela viveu em Israel. Lá eu tive muito contato com a comida de rua, em especial. Então eu era mais jovem, eu fui com 17 anos, então eu comia muito na rua. Também o meu orçamento era pequeno. De volta ao Brasil, Suzana se casou com Mauro, anos depois. Formado em História, ele era editor de livros e também estudava o mercado de pães. Ela trabalhava no ramo de hotelaria, mas juntos tinham planos de investir numa antiga paixão. Eu comecei a escrever uma página na internet sobre gastronomia e cultura alimentar do Oriente Médio, muito despretensiosamente. E aí um dia eu recebi um contato de um israelense que morava em São Paulo, perguntando se ele podia encomendar um jantar com a gente. O menu foi preparado, elogiado e rendeu novos pedidos. Eles criaram então um restaurante por encomenda em casa, com um conceito bem definido: a comida de rua do Oriente Médio. Bom, a gente começou atendendo as duas colônias, né? Principalmente a colônia árabe e a colônia judaica em São Paulo. O nosso cardápio era inteiro o que se comia nas ruas, né? Os espetos, que são os kebabs, os sanduíches, as pastas, são coisas que você come na calçada, você come na rua andando, pega um sanduíche e sai pelas ruas. 2 anos depois, o casal abriu um restaurante em São Paulo, com a ajuda de investidores. Trabalhar no delivery foi muito importante para montar o plano de negócio do restaurante, porque o delivery te dá a informação de onde está seu cliente, qual que é o ticket médio. Essa análise de dados, eu acho que todo empresário tem que saber fazer. Aí você tem certeza das coisas. Entre as comidas está o famoso pão pita, que acompanha todos os pratos. E a receita é do próprio Mauro. Gente, olha o tamanho dessa massa, que é a base de toda a culinária do Oriente Médio, não é isso? Exato. O pão é fundamental, né? Todas as pastas, todas as entradas, as mesás, né, que se diz, você come com pão. Alguns pratos são mais comuns, outros não tão conhecidos pelos brasileiros e que fazem muito sucesso no restaurante.
Uma coisa que me chamou a atenção, esse aqui, como é que é o nome mesmo? A muhammara. Muhammara. O que vai aqui na muhammara? Essa é uma pasta assim, cheia de muito sabor, né? Ela tem melaços de romã, pimentão assado, nozes. Hatsi é a berinjela, só que em hebraico. Esse item, que para muita gente é considerado sem graça, lá no Oriente Médio é tão importante que ganhou o título de a rainha dos vegetais. E aqui no restaurante é um dos pratos mais vendidos. Realmente faltava um lugar assim, que trazia uma culinária do Oriente Médio, né? Uma culinária de rua. Então é muito bacana conhecer esse tipo de comida. Eu resolvi provar um pouco de tudo. O fato dela ir na brasa tira um pouco daquela ardência da picância que tem a berinjela. E aí colocou o azeite, colocou essa coalhada em cima com as sementinhas de romã, ficou divino. Que bom que você gostou. Eu amei, vou comer mais. O restaurante atende em média 5.000 pessoas por mês e virou sucesso de público. As pessoas vão comer, claro que é pela comida, mas não só pela comida, né? A gente quer carinho, né, também. Então a gente quer criar uma relação com os nossos clientes. Que assim que desligar a câmera, aí eu vou almoçar direitinho. Natal, no Rio Grande do Norte, tem várias atrações. Praias, dunas e o centenário bairro do Alecrim. Por aqui circulam mais de 3 milhões de pessoas por mês. A vocação do lugar é comercial. Digamos aqui que seja o principal polo, né, comercial, e atende todo tipo de público, né? Então aquele público é mais simples, né, mas também empresários, lojistas, né, sempre encontram aqui geralmente o que procuram, né? O bairro tem 5.000 empresas que movimentam 3 milhões de reais em vendas por mês. O Matheus conhece bem essas ruas. Esteve sempre na loja de artigos para festas dos pais. Desde criança eu estou aqui, minhas brincadeiras sempre foram aqui também, do depósito, na prateleira das lojas, com os colaboradores. Quando cresceu, foi natural trabalhar na empresa da família. Matheus sempre contou com a capacitação do Sebrae. Na loja, ele participou do Brasil Mais. O programa é realizado com a visita dos consultores do ALI, Agentes Locais de Inovação. A gente consegue atender melhor nosso cliente, tentar lucrar mais e também fazer com que tudo funcione melhor, né? A gente estuda, na verdade, os dados fundamentais da empresa. Em 2011, ele começou a fazer enfeites para bolo com papel de arroz. Foi quando enxergou uma oportunidade de montar seu próprio negócio. Uma gráfica especializada em decoração para festas. Com isso eu consegui enxergar também que tinha um mercado novo para explorar e passei a ser um dos maiores vendedores de papel de arroz na minha cidade e no meu bairro. Em 2020, Matheus encarou mais um desafio. Virou presidente da AEBA, Associação dos Empresários do Bairro do Alecrim. Mais uma vez, contou com o Sebrae para ser voz ativa das demandas dos empreendedores do bairro. Junto com o Sebrae, a associação conseguiu, né, implementar a reforma dessa praça a qual estamos. A gente também cobrou a reativação do posto da Guarda Municipal aqui atrás de mim. Como empresário e presidente da AEBA, Matheus desenvolveu a habilidade da liderança. Ele se preparou no programa Líder, Liderança para Desenvolvimento Regional do Sebrae. Eu aprendi a ser um líder melhor ouvindo, compartilhando e também colocando minha opinião, né? Saber o momento certo de falar. Depois da capacitação, Matheus decidiu juntar a gráfica e a loja para festas no mesmo espaço, que ele administra junto com o pai. Matheus também foi reeleito presidente da Associação do Bairro e segue no cargo até 2024. O plano para os próximos 2 anos já está traçado. Realizar um trabalho ainda melhor na associação, junto com o Sebrae, para fomentar cada vez mais o comércio do Alecrim. E a gente usa muito um jargão aqui. O que a gente não encontra na internet, a gente encontra aqui no bairro do Alecrim. Uma pequena fábrica entrou no mercado de fios premium para crochê.
O negócio compete com produtos importados na qualidade e com preços mais baixos do que muitos concorrentes. A artesã Adriana produz bolsas de crochê. Leva cerca de 1 hora para fazer uma como essa. Para conseguir fazer nesse tempo, é importante trabalhar com fio de malha de qualidade. Você começa e termina com a mesma espessura do fio, né? Não tem as emendas no meio do caminho que acaba atrapalhando. E fora o rendimento, que é muito melhor, né? O fio de malha que a Adriana usa vem da fábrica do casal Josiane e Adriano, em Jacareí, interior paulista. Eles assumiram a empresa em 2021, quando foram chamados para fazer uma consultoria. A situação estava se deteriorando na empresa por conta de financeiro, prazos de entrega, a reabertura do comércio impactou as vendas online e a sócia anterior, a criadora da empresa, ela ia desistir do negócio. Ela chegou a desistir deste negócio. Os empresários viram o potencial do negócio e decidiram comprar a fábrica. E o gosto da Josiane por artesanato também contou. Aprendi a fazer tricô com a minha avó, eu tinha 4 anos de idade. Então, a área de costura também é minha paixão. E o crochê, na verdade, eu aprendi a fazer depois da empresa, né? E me desenvolvi, tanto que algumas peças aqui expostas foi eu que fiz. A fábrica produz cerca de 3 toneladas de fio por mês. A malha é comprada de 4 indústrias da região. Depois o tecido é cortado, esticado e enrolado em máquinas desenvolvidas pela empresa e que são o segredo do negócio. Esse fio de malha premium, ele tem como característica ser regular, a espessura dele do início ao fim. Ele não é apertado, ele não é uma fita. O principal canal de vendas é o e-commerce próprio. O rolo de fio de 500 gramas custa a partir de R$ 39,90. Desde que o casal assumiu a empresa, o faturamento mensal é de R$ 100 mil. Para a empresa continuar crescendo, os empresários decidiram ir além dos fios e oferecer outros produtos para os seus clientes. A novidade agora é esta agulha de crochê. Ela é mais leve e ergonômica, o que facilita o trabalho dos artesãos. E como é que está sendo a recepção do público com esse material? Esgotou no 3º dia de feira de lançamento. Agora, os empresários estão investindo também em novas cores de fio para atender a um mercado que movimenta cerca de 50 bilhões de reais por ano. A gente espera seguir junto com esse mercado do artesanato agora que as pessoas podem se reencontrar, podem conviver de novo e a gente crescer junto. Então as perspectivas para o mercado de artesanato, pelo que a gente vê no mercado hoje, são muito boas. Vocês estão animados? Estamos extremamente animados. Pessoal, essa aqui é a Bela, uma cachorrinha muito especial para mim e para minha família. Essa miniatura foi feita pela Gabriele, uma jovem empreendedora de apenas 25 anos. Conheça a história desse pequeno negócio agora no Você no Pegni. Oi, o meu nome é Gabriele, eu tenho 25 anos, eu sou de São Paulo SP e eu trabalho com miniaturas e quadros tridimensionais baseados nas fotos dos seus pets. E hoje eu vou contar um pouquinho da minha história. Assim como muitos brasileiros, durante a pandemia, em 2020, eu perdi o emprego e para ocupar um pouco desse tempo em casa, né, de isolamento, eu resolvi retomar com um hobby que eu tinha quando criança, que era mexer com biscuit, a porcelana fria, e eu resolvi transformar isso em um negócio. Eu comecei fazendo dos meus pets, né, dos meus próprios gatos. Eu tenho 5 gatos, uma cachorra, então eu comecei fazendo deles para passar o tempo. Aí eu vi que tinha gente gostando, fiz de família, de amigos, postei nas redes sociais, teve uma grande aceitação. E a maioria das pessoas que me pedem são pessoas que já perderam seus pets, então tem aí uma questão emocional bem forte envolvida. Todo o meu trabalho é divulgado através das redes sociais e é por lá que os clientes entram em contato comigo. Para eles eu passo um PDF com todas as informações, prazos, formas de pagamento. E aí, após o pedido fechado, eles me mandam as fotos e eu dou início à produção.
A Gabriele já conhecia a técnica, mas pesquisou novos métodos para aprimorar o trabalho com as miniaturas. Ela é feita basicamente com a estrutura de alumínio, o biscuit, e aí resulta nesse gatinho aqui, que vocês estão vendo, sem os pelos. E a gente finaliza com a fibra de viscose e fica assim, tudo baseado nas fotos que vocês me mandam. A miniatura custa a partir de R$ 315. Já o quadro realista sai por a partir de R$ 342. A Gabriela produz em média 5 pedidos por semana e fatura R$ 5.000 por mês. Bom, o maior incentivador desse trabalho foi o meu avô, que infelizmente partiu em maio desse ano, de 2022. Tudo que eu faço hoje, todo o trabalho que eu realizo é muito por conta dele. É uma realização para mim estar aqui hoje contando a minha história para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau. Faça como a Gabriele. Acesse g1.com.br/Pegni e mande sua história pra gente. Vai lá! Uma pesquisa feita por uma startup de gestão financeira mostra empresários mais otimistas com os negócios. A pandemia castigou as lojas físicas. Com a quarentena, quem não tinha como vender online amargou fortes prejuízos e ainda tinha que pagar as contas. Mesmo assim, muitos empreendedores resistiram. Devagarinho, o pequeno empresário foi mostrando a cara de novo e as ruas ganhando vida. Uma pesquisa mostra que o cenário econômico melhorou. O estudo foi feito com 600 clientes de uma startup de soluções financeiras, que trabalha com dezenas de milhares de empresas. 80% dos entrevistados disseram já ter superado os efeitos econômicos da pandemia. E 55% delas afirmaram que estão hoje com resultados melhores que estavam. E apenas uma pequena parcela se demonstrou ou mostrou, uma performance pior do que tinha no período pré-pandêmico. A Tati tem uma fábrica de máquinas de autoatendimento e já se recuperou. 75% do faturamento da empresa vinha do mercado de eventos que parou com a pandemia. A gente começou a explorar outros mercados que não eram tão fortes, que a gente já atendia, mas que a gente não gastava tanta força para atender esse mercado. Logo, a empresa buscou clientes da indústria. Adaptou as máquinas para entregar peças e EPIs, equipamentos de proteção individual. As indústrias não pararam, continuavam precisando entregar, seja os EPIs, seja outros insumos. Então a gente tinha já as máquinas, né, que poderia fazer essa solução de entregar para o colaborador sem ter o contato com outro colaborador. Simples e robustas, as máquinas da Tati conquistaram outros mercados, como o de venda de alimentos. Primeiro, a máquina trabalha sozinha, sem atendente. Segundo, o custo de operação é baixo, um fio ligado na tomada. Terceiro, o custo do espaço se mede por metro quadrado. E aqui é mínimo. A recuperação mostrada pela pesquisa está ligada ao fato das empresas terem mais controle financeiro. Isso com a ajuda da plataforma de soluções da startup. Nós damos todas as ferramentas para que o empresário possa fazer a gestão comercial, financeira, administrativa da sua empresa. Todos os pagamentos que eu tenho a fazer, e aí eu consigo ver o meu fluxo diário, mensal, anual, diário, e consigo provisionar assim, meus pagamentos. A Tati vai fechar 2022 com 70% a mais de colaboradores do que no começo do ano. A empresa já recuperou mais de 90% do mercado pré-crise. Foram muitos aprendizados, né? Tanto em questão de valores, de cuidar das pessoas, de respeitar os outros, quanto de estar sempre atento ao que está acontecendo no mundo, de se reinventar. Acho que esse ano eu já fecho com um positivo além de antes da pandemia.
E ainda hoje tem o colorido da moda afro-brasileira. Espacista cria a marca inspirada na história e na alegria da África. E a seguir, rede de quiosques de papelaria fatura com o desejo do consumidor por artigos de organização pessoal. Voltamos já, aguarde! Franquia coloca quiosques para vender artigos de papelaria e organização pessoal em aeroportos e shoppings de todo o Brasil. Acompanhe! Na era digital, cadernos, agendas e canetas ainda são objetos de desejo? Felipe descobriu que sim. Em Brasília, de onde a gente vem, é muito normal e natural, né? Ter ali o concurso público, o funcionalismo público, e a minha cunhada ela estudava para concurso público e não achava material para organizar e planejar os estudos dela. Ele e o irmão, hoje um dos 7 sócios, pesquisaram o mercado de papelaria e perceberam que havia um nicho que não era atendido, entre o popular e o premium. São produtos que a gente, né, fomenta ali a organização, planejamento e a produtividade diário, né? São produtos que estejam realmente no consumo diário das pessoas. A primeira unidade criada pelos empresários foi inaugurada em Brasília em 2018. Hoje eles são 80 unidades, todas no formato de quiosque. A gente já nasceu pensando no modelo de quiosque por alguns motivos. Primeiro, né, acho que a fácil replicação, né, e acho que a facilidade de remanejamento, caso seja necessário, né, e também porque o nosso produto, a gente tem a leitura clara que ele é majoritariamente uma compra por impulso, né, então a gente está nos principais corredores dos shoppings, aeroportos. O Georges e a Juliana são franqueados desde 2019. A gente não tinha uma ideia de como, do que exatamente, mas a gente queria uma coisa que fosse diferente e que ainda não tivesse, principalmente aqui em São Paulo, que é onde a gente está, para que a gente pudesse ser uma coisa nova, né, para o público de shopping de São Paulo. Uma das vantagens do quiosque é que você já sabe qual é o seu investimento inicial final, né? Porque uma loja envolve reforma, obra. Hoje o casal tem 4 unidades em shoppings de São Paulo, que faturam R$230 mil por mês no total. As pessoas gostam, independente do dia a dia, da fase de vida, pode ser na escola, pode ser no trabalho, pode ser na faculdade. Então, a papelaria, o planner, a agenda, o bloco organizador, ele vem como um apoio ao digital. A franquia começou vendendo apenas produtos de fornecedores, mas com o tempo os sócios perceberam que seria interessante ter produtos próprios. Primeiro, porque a margem de lucro poderia ser maior. E segundo, porque eles tinham informações dos consumidores e poderiam criar agendas e cadernos de acordo com os seus hábitos e preferências. Mais de 30% do que a gente vende de todo o quiosque, de todas as vendas, já são produtos de marca própria. A gente já tem a leitura clara que a gente está no caminho certo. Os produtos são fabricados em uma gráfica em Brasília. Para desenvolver as coleções, os empresários ficam de olho no mercado e recebem ajuda dos franqueados. O Planner é um dos campeões de venda. Toda a parte de planner, né? Seja ele datado, não datado, toda a parte de caderno, caderneta, são produtos que a gente via que tinha uma performance muito boa de outros fornecedores e aí aos poucos a gente foi desenvolvendo, né, toda a parte de linha própria desses produtos. A rede fatura R$42 milhões por ano. A receita já superou os resultados dos anos pré-pandemia e o casal de franqueados de São Paulo já mira mais quiosques no futuro próximo. A nossa ideia é expandir mais ainda para 2023. E você vai ver no próximo bloco a loja da Espacista com as cores da África que veste a mulher brasileira. Voltamos já! Da passarela do samba para o empreendedorismo. Na comemoração do Dia da Consciência Negra, o PEGNI conta a história da Kelly,
Uma mulher preta, batalhadora e dona de uma marca de roupa só com estampa afro. E a modelagem tem a cara da mulher brasileira. Veja só. A Kelly é ex-passista de escola de samba, modelo e sempre sonhou em empreender no setor de moda. Em 2018, ela tirou o sonho do papel. Eu tinha os R$3.000 e o que eu tinha também contados. Eu já conhecia muitas pessoas, né, nesse nicho, amigos, pessoas que eu tinha parceria antes. Eu falei, gente, é o seguinte, estou abrindo uma loja. Então, quem vai poder me ajudar, quem quiser deixar na consignação, vamos lá me ajudar. Mesmo com o apoio de amigos, o começo não foi fácil. A minha primeira salinha comercial, né, era em cima de uma barbearia. E como eu fui no calor da emoção ser empreendedora, eu não fiz pesquisa de mercado, eu não fiz nada, eu só fui com a cara e com a coragem, né? Então eu acabei ficando lá por um período curto, né? Pra me descobrir como empreendedora, onde que eu errei, onde que eu acertei. Até que um convite inesperado fez a Kelly repensar na marca. E eu fui convidada para fazer o desfile do carnaval lá da Nigéria. E foi justamente logo quando eu abri a loja, então eu achei super viável. Eu falei, agora é hora de eu fazer essa pesquisa de mercado, ver o diferencial lá e trazer para dentro da minha marca. A pesquisa de mercado da Kelly foi in loco, observando a mulher nigeriana. Mas quando voltou para o Brasil, percebeu que para fazer sucesso por aqui, precisava dar um toque diferente para as peças dela. Eu sentia que as meninas, né, falavam assim, ai, mas falta... Não tem como abrir um negocinho aqui e botar um decote ali. Eu falei, então eu vou trazer para minha marca, né? Essa pitada brasileira mesmo, de fazer uma coisa mais sensual. Esse também é um insight, assim, que deu super certo para a marca. É a própria Kelly quem desenha as peças. A gente só trabalha com tecido africano. Ancará, real wax, bazin, capulana. Que são tecidos de... É tipo um algodão, é um algodão mesmo. 100% algodão. Mais grosso até, mais grosso, né? Tecido plano. E a Kelly, que hoje é formalizada como microempreendedora individual, também passou a atender ao público masculino. Ela se mudou para um espaço maior para atender a demanda, que costuma dobrar perto do Dia da Consciência Negra e nos meses que antecedem o Carnaval. As meninas já estão me procurando, já tá pedindo confecção, já tá perguntando o que tem aqui a pronta entrega. E aí a gente já vai trabalhando pensando nessas datas mesmo. As clientes valorizam a ancestralidade e se sentem representadas nas peças. A Daisy é uma delas. Quando você veste uma roupa afro ou então acessórios que está ligado à africanidade, isso é incrível, porque a gente desperta uma mulher que a gente não sabia que tinha dentro de nós. E o que é um ser humano sem identidade e sem essência? Não é nada. Para a consultora de moda, Cíntia Félix, a cultura afro trouxe muitas contribuições para o mundo da moda. Quando a gente traz isso do continente para o Brasil, a gente está honrando, primeiro, a memória dos nossos ancestrais que vieram escravizados, mas em segundo plano, a gente faz todo esse arcabouço de ancestralidade para os novos. Além de ser uma moda representativa, ela também é arma de resistência contra o racismo. São 54% da população, movimenta 1 trilhão anual, então a gente está falando de muita gente com poder alto de consumo. E por isso se faz necessário as empreendedoras, o afroempreendedorismo, porque elas são um pontapé inicial para motivar empresas maiores a prestar atenção nesse setor. Nós vestimos o que somos, o que sentimos. Então, se a gente se sente bem com uma roupa africana, é porque estamos sendo bem representados no que nós queremos mostrar. Então, o que você mostra, com o que você veste, realmente é o que você é. O PEGNI termina aqui. Você também pode acompanhar as nossas reportagens lá no Globoplay. Até semana que vem. Tchau!